Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Vamos dar início a mais uma aula da Escola Dominical. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Deus, por estarmos mais uma vez reunidos, Senhor, na Tua presença, para aprender da Tua palavra, meu Pai. Te apresentamos, Deus, as nossas vidas, a nossa mente, o nosso entendimento e pedimos que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos conduzir, que o Senhor venha aumentar a nossa fé, que o Senhor venha nos dar sabedoria e entendimento da Tua palavra. Que o Senhor venha nos encher da Tua graça, do Teu Espírito Santo, meu Pai, da Tua presença. Que o Senhor repreenda, Deus, todo o mal, meu Pai, toda a ansiedade, Deus, todo o medo, toda a preocupação, toda a enfermidade, meu Pai. Que assim como diz a Tua palavra, Deus, que praga alguma chegue à nossa casa, Senhor, à nossa vida, à nossa família. Que o Senhor guarde cada um, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. É isso que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? A lição de hoje, o título dela é Inveja, a senda da autodestruição. Vou fazer a leitura que está no Salmo 73, versículo do 1 ao 10, o 12, o 14, o 16, o 18 e o 24, que diz assim: Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca com um colar, vestem-se de violência como de um adorno, os olhos deles estão inclinados, inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e águas de copo cheio lhe espremem. Eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e levado as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente, tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Guiar-me-ás com teu conselho e depois me receberás em glória. Amém? Então esse salmo aqui, ele é muito interessante, porque o salmista, ele começa dizendo que ele quase se desviou. E nós temos que ter muito cuidado com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções. Porque por que ele quase se desviou? Porque ele sentiu inveja do ímpio. E muitas vezes isso pode começar a acontecer com a gente também. A gente pode começar a observar a vida do ímpio e achar que a vida dele é mais fácil, que a vida dele é mais abundante, que ele tem mais coisas, mais bens, menos tribulações, menos problemas, e a gente pode querer invejar essa vida que o ímpio tem. Mas diz que quando o salmista entrou na presença de Deus, ou seja, quando ele orou, quando ele buscou a face de Deus, porque ele estava incomodado com aquele sentimento e ele queria entender aquilo, o que ele percebeu? Que o fim do ímpio não vai ser bom. E é nisso que nós temos que colocar os nossos olhos. Muitas vezes a gente vê o agora, a gente vê o presente, o que a pessoa está tendo naquele momento. Mas a Bíblia diz que o fim dos ímpios não vai ser bom, mas que o justo vai ter a vida eterna, né? Vai ter a salvação. Então nós temos que colocar o nosso olhar no futuro, naquilo que é importante, naquilo que realmente importa. E nós não podemos jamais invejar ninguém, muito menos o ímpio, né, que tem uma vida que, se ele não mudar, ele não vai ter a salvação. E a Bíblia também afirma, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, que a inveja, ela é um sentimento de pessoas carnais. Então, quando você está na carne, você sente inveja. Mas a partir do momento que você amadurece espiritualmente, que você se torna mais espiritual, a inveja, ela não faz parte da sua vida, ela não faz parte do seu coração. Então, nós temos que buscar sempre estar na presença de Deus e nos tornar maduros espiritualmente e observar que se nós estamos tendo esse tipo de sentimento, é porque nós estamos sendo carnais e nós precisamos buscar ser mais espiritual. A palavra inveja, invejar,
ela vem, são duas palavras no latim, que é in e videre. Então é invidere, que juntas elas remetem à ideia de projetar sobre outrem um olhar maldoso. Então a inveja não é bom, porque você olha o outro com um olhar ruim e o sentimento que você tem também é ruim. Quando você sente inveja, você se sente mal e você deseja o mal para outra pessoa. Então é um sentimento de pesar motivado pelo que o outro tem. Você não fica feliz, você se sente triste, pesaroso, porque o outro tem alguma coisa, ou então pelo que o outro é. E muitas vezes esse sentimento vem acompanhado de indignação, de ódio, de murmuração e de maledicência, que são coisas que o Senhor não se agrada. Então, quando um indivíduo, ele hipervaloriza o outro, o que o outro é e o que o outro tem, e subvaloriza aquilo que ele é e aquilo que ele tem, ele acaba diminuindo o outro e isso faz mal para a pessoa. Isso é a inveja. E alguns estudos revelam que essa emoção da inveja, ela é mais comumente observada entre pares. Não é só entre pares, mas é mais comum que seja entre pares. Então, por exemplo, irmão sente inveja de irmão, mães sentem invejas de outras mães, profissionais da mesma área sentem invejas de profissionais da mesma área. Por que que isso acontece? Porque a proximidade facilita as comparações. Então, uma mãe pode observar outra mãe e falar assim, aquela mãe ali parece ser melhor do que eu, porque o filho dela é mais comportado, o filho dela é mais bem-sucedido, o filho dela é mais inteligente, e aí você começa a se comparar. Um profissional, eu sou nutricionista, por exemplo, aquela ali é nutricionista, ela tem mais clientes do que eu, ela ganha mais dinheiro do que eu, então a pessoa sente inveja. Ao invés de você olhar e querer espelhar naquela pessoa para você ficar melhor, para você alcançar aquilo que ela alcançou, não, você sente inveja, você sente raiva, você sente amargura, você quer que aquela pessoa não tenha aquilo que ela tem. Então, isso é ruim. E aí, as causas não estruturais da inveja, ou seja, as causas que não estão relacionadas a coisas físicas, né, do organismo, do cérebro. Então, estudiosos da psique humana, eles garantem que a inveja dói e dá prazer. Dói por quê? Porque acompanha uma sensação de injustiça. Você olha e fala, não é justo que aquela pessoa tenha isso, que aquela pessoa seja assim e eu não. E dá prazer porque quando você vê que aquela pessoa que você inveja, que você considera que é melhor que você, ela tem algum insucesso, você se sente feliz, você sente prazer nisso. Então é muito importante também a gente considerar que a inveja, ela é um sintoma. É um sintoma de outros problemas que a pessoa tem, de outras raízes, né, de outras razões. Então, por exemplo, é um sintoma de baixa autoestima. Então, quando a pessoa tem baixa autoestima, ela pode se tornar invejosa. Quando a pessoa é narcisista também, ela pode se tornar invejosa. E a inveja também ela tem causas estruturais, ou seja, no cérebro mesmo, na estrutura, na formação do nosso cérebro. Então, neurocientistas, eles afirmam que alguns indivíduos que possuem graves falhas ou lesões no lobo frontal do cérebro, que é a região responsável para que a gente possa discernir regras, né, e colocar limites de respeito ao próximo. Então, quando a pessoa ela tem alguma falha, alguma lesão nessa região do cérebro, ela está mais propensa ao sentimento de inveja. Então, isso é um caso estrutural, é uma formação do cérebro da pessoa. E aí, em alguns casos, esse sentimento, né, pode evoluir para depressão ou para sociopatia. Nesse caso de sociopatia, o invejoso ele não apenas quer o que o outro tem ou deseja ser como o outro tem, como ele pode fazer coisas concretas para prejudicar o outro. Então não é só relacionado a desejo, mas aí a pessoa vai entrar em ação para prejudicar outras pessoas. E a gente vê isso todos os dias nos noticiários e a gente vê isso na Bíblia também. E eu vou falar agora um pouquinho sobre a diferença entre inveja e ambição. Então, quando o indivíduo ele é tomado pela inveja, ele quer ter o que o outro tem, ele quer ser o que o outro tem, mas além disso, ele não só quer ter e ser, ele quer que o outro não tenha e ele quer que o outro não seja.
Isso é a inveja. Não é você querer ser e ter, é você querer que o outro não seja e que o outro não tenha. Aí qual que é a diferença da ambição? A ambição é você querer conquistar, é você querer melhorar. Então você olha uma pessoa que você admira e você quer ser igual àquela pessoa. Então você não deseja que aquela pessoa não seja aquilo que ela é. Você admira e você quer ser igual e você vai se esforçar para você evoluir, para você aprender, para você melhorar, para você ser semelhante àquela pessoa que você admira e para você ter, para você conquistar aquelas coisas que você quer, que você admira na outra pessoa. Então, assim, a ambição não é ruim, porque a ambição faz você querer melhorar, faz você querer conquistar. A inveja é ruim, porque a inveja faz você querer que a pessoa não seja feliz, não tenha sucesso, que a pessoa perca aquilo que ela tem. E a inveja no contexto bíblico. Então a gente sabe que quando a gente lê a Bíblia, a gente vai perceber que em várias situações, vários personagens bíblicos, eles sentiram inveja. E no contexto bíblico, né, o que a palavra de Deus diz? Que nós devemos sentir amor, né? Que a maior das virtudes é o amor. Então nós não podemos desejar o fracasso ou o insucesso de outras pessoas, porque se a gente ama o próximo, a gente quer que ele seja feliz, que ele seja sucedido, que ele conquiste coisas. E quando nós nos tornamos invejosos, nós nos tornamos diferentes de Deus, né? Nós nos afastamos do coração do Pai e nós também nos separamos do próximo, então nós temos que ter cuidado. E alguns personagens bíblicos que sentiram inveja, né? Algumas histórias da Bíblia que falam sobre a inveja. O primeiro homicídio que a Bíblia fala foi Caim que matou Abel e além disso eles eram irmãos. Por que Caim matou Abel? Porque ele sentiu inveja. Quando Deus aceitou o sacrifício, a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim, ao invés de Caim querer melhorar, né, querer ver por que Deus aceitou a de Abel e não aceitou a minha, o que eu preciso fazer diferente, o que eu preciso melhorar, não. Ele falou assim, eu preciso acabar com Abel, como se ele acabando com Abel acabasse, né, aquele sentimento, melhorasse a oferta que ele apresentou a Deus, Deus fosse aceitar a oferta dele. O fato de ele ter matado Abel não mudou o sentimento de Deus, não mudou o que Deus tinha aceitado com relação a Abel e não com relação a Caim. Não mudou o que aconteceu, mas ele se sentiu bem, porque ele queria eliminar aquela pessoa que estava, de certa forma, competindo com ele. Na cabeça dele foi uma competição. Então ele deve ter pensado, se não tiver Abel, o meu vai ser aceito. E não é assim, né? E também tem o exemplo de Raquel. Raquel, ela era estéril, né? E a irmã dela, Leia, não era. Ela podia ter filhos e ela tinha filhos de Jacó. E a Bíblia diz que Raquel sentiu inveja de Leia, porque ela não podia ter filhos, porque ela era estéril, né, até aquele momento. Outro exemplo de inveja na Bíblia, os irmãos de José. Os irmãos de José, eles venderam José como escravo para o Egito, porque eles sentiam inveja, porque diz que Jacó amava mais José do que os outros irmãos. E não mudou nada, né? Jacó continuou amando José, mesmo achando que ele estava morto. E também tem o exemplo de Saul, né, que tinha inveja de Davi, que era um menino, mas que tinha um coração de rei, que já tinha sido ungido para rei, que era admirado pelas outras pessoas, pela população daquela época. Então ele perseguia e várias vezes tentou matar Davi porque ele tinha inveja. Então a gente percebe assim na Bíblia personagens que sentiram inveja, que tiveram esse sentimento. E a inveja, ela traz consequências para as nossas vidas, a gente precisa ter cuidado com isso. É uma coisa que eu sempre falo, tudo tem consequência. Tanto as ações boas que você faz, como as ruins. As ações ruins vai trazer consequências ruins, e as ações boas vai trazer consequências boas. E a inveja, ela tira a nossa capacidade de admirar as coisas boas, de admirar aquilo que é bom, né, nos outros. Então, por exemplo, quando você tem inveja de uma pessoa, você quer os atributos daquela pessoa, você quer a qualidade daquela pessoa, mas como você não consegue, algumas vezes, você começa a diminuir, a depreciar
a qualidade dos outros, você começa a depreciar também os atributos da outra pessoa. Então nós temos que ter cuidado com isso, porque quando a gente percebe que uma pessoa tem qualidades, nós temos que admirar, né, e tentar ser parecido, né, desenvolver essas habilidades na gente, essas qualidades na gente, e não querer depreciar, falar mal. Então a gente perde essa capacidade de admirar o outro, né, de admirar o que o outro tem de bom. Outra coisa, Deus tem um plano para a vida de cada pessoa. Então, cada pessoa nasce com uma missão, cada pessoa nasce com um propósito, e cada um tem os seus mistérios, né? Cada um nasce com uma aparência física. E nós não podemos desejar ser outra pessoa, porque aquela pessoa, ela tem outra história, ela tem uma missão, ela tem uma aparência física diferente da nossa. Então, cada ser humano que Deus traz à existência, ele tem o seu mistério. E nós somos o que somos e temos o que temos pela permissão divina. Então, se a gente parar para observar, a Bíblia diz que Jó, ele era o homem mais rico do Oriente. Mas o filho do homem não tinha onde repousar a sua cabeça. Então, assim, missões, propósitos diferentes, né? Uma vida diferente, mas não quer dizer que um era mais de Deus e o outro era menos de Deus. Aí a Bíblia também fala que Davi, né, que foi um dos maiores reis que Israel teve, tinha uma boa aparência. Tá lá em 1 Samuel 17:42. E quando fala de Jesus, em Isaías 53:2, diz que ele não tinha nem parecer, nem formosura. Então, Jesus, o Filho de Deus, ele não tinha riqueza, ele não tinha boa aparência, mas ele era o Filho de Deus. E ele era menos importante por isso? Claro que não. A missão dele foi a mais importante que teve, né? Ele cumpriu o propósito dele direitinho. Então nós temos que aceitar aquilo que nós somos, né? A nossa aparência, a nossa família, a nossa vida, porque é o mistério de Deus para a nossa vida, é o propósito de Deus para a nossa vida. A inveja também, ela distorce o real sentido do sucesso. Quando a gente lê lá o Salmo 73, a gente vê a história de um justo, né? Como eu disse, que quase se desviou porque ele invejou a prosperidade do ímpio, né, do soberbo. E aí no início do Salmo, Asaf, ele revela que os seus olhos haviam sido confundidos pela inveja. Então no meio do cântico ele entende que não há motivo para desejar trilhar os terrenos escorregadios dos ímpios, porque o Senhor os fará cair em ruína. Então assim, nós não temos que invejar o ímpio, porque ele tem mais bens, porque ele é mais bonito, porque parece que a família dele é mais equilibrada, né? Nós não temos que invejar a vida do ímpio e, na verdade, nós não temos que invejar a vida de ninguém, né? E aí, o que fala, que eu acho bem interessante, né? Que é o que nós devemos levar bastante em consideração. Ele fala assim, no versículo 17, até que entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. Então ele estava sendo dominado pela inveja, que, como eu disse, é um sentimento carnal. Mas quando ele entrou na presença de Deus, quando ele entrou no santuário de Deus, ele entendeu que ele estava errado. Então é isso que nós precisamos fazer, nós precisamos observar a nossa vida, os nossos sentimentos, e se algo está nos incomodando, vamos entrar no santuário de Deus e buscar de Deus a resposta, buscar de Deus o entendimento, né, a sabedoria, para que a gente possa nos libertar desses sentimentos, para que a gente possa nos libertar dessas coisas ruins que muitas vezes a gente dá brecha para entrar nas nossas vidas. Outra coisa que a inveja faz, muitas vezes nós, né, ou pessoas que nós conhecemos, né, que tem esse sentimento de inveja, se alegra com o insucesso das outras pessoas. Isso é algo que não agrada o coração de Deus, né? Nós temos que nos alegrar com o sucesso, com a prosperidade, com a felicidade do nosso próximo. E a gente precisa de ter muito cuidado, porque a inveja pode fazer com que muitas vezes a gente profira palavras que vai machucar o nosso próximo. Então, muitas vezes o invejoso, ele faz calúnias, ele difamação, depreciação com relação a outra pessoa, porque ela quer diminuir aquela pessoa.
E as palavras, né, elas podem se tornar em flechas mortais. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, porque nós podemos ferir mortalmente o nosso irmão por causa de uma palavra que nós dizemos. E como que a gente pode lidar com a inveja, né? Muitas vezes a inveja, ela vem no nosso coração e no fundo, o que é a inveja? É um desejo, é um sentimento que a gente tem, um pensamento que a gente tem de que Deus ele está errado. É que a gente quer ensinar Deus a ser Deus, porque a gente pensa assim que Deus ele errou, né? Por que aquela pessoa nasceu naquela família? Por que aquela pessoa tem isso? Por que aquela pessoa é assim e eu não sou? Então é como se a gente achasse que Deus ele está errado, que Deus ele errou. Mas Deus ele não errou. Cada um nasce na família que tem que nascer, cada um tem a aparência que tem que ter, né? O Senhor sabe de tudo isso. Então assim, nós temos que aceitar a vontade de Deus, né? E não podemos ter esse sentimento de achar que nós estamos sendo injustiçados ou que Deus errou, né? Porque a gente sabe que Deus não erra. A palavra de Deus ela é boa, perfeita e agradável, e tudo aquilo que Deus faz é bom. Então, por mais que você ache, né, que você não é o melhor, aquilo que Deus faz é bom. Então, você é bom, os seus filhos são bons, a sua família é bom. Talvez você precise desenvolver algumas habilidades, talvez você precise melhorar em alguma área, em alguma coisa, mas você foi criado bom. Essencialmente nós somos bons, foi assim que Deus nos criou. Então quando a gente entende isso, quando a gente aprende isso, que nós somos bons do jeito que nós somos e que se nós precisarmos melhorar, o Senhor ele nos capacita, o Espírito Santo nos ajuda, né? Isso reduz o sentimento de inveja, né? E quanto mais nós nos tornamos espirituais, menos esses sentimentos tomam conta da nossa mente, do nosso coração. Então, assim, nós precisamos amadurecer espiritualmente. E eu vou ler a conclusão que diz assim: o ser humano está sujeito a todo tipo de emoção negativa. E a inveja é uma delas. Contudo, nós cristãos, por intermédio do Espírito Santo, podemos identificá-las e vencê-las. Quando nos dispusermos a conhecer a verdade, ou seja, a identificar tais emoções em nós, libertaremos nosso ser de todas as cadeias emocionais que insistem em nos prender. Então, todas essas emoções que nós falamos ao longo do trimestre, né, que nos fazem mal, que aprisionam a nossa alma, que fazem mal ao próximo, elas podem ser derrotadas nas nossas vidas. Então nós temos que estar atentos àquilo que nós sentimos, àquilo que nós pensamos, às nossas emoções, para que a gente possa colocar diante de Deus, apresentar ao Senhor, pedir que o Espírito Santo dele nos mude, que o Espírito Santo nele nos transforme, que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas, né, e que nos dê a sabedoria, que nos dê a estratégia para que a gente possa melhorar, para que a gente possa mudar. A Bíblia nos ensina, a palavra de Deus nos ensina, mas existem também muitas coisas que nós podemos aprender, né, sobre emoções, estudar mesmo as emoções para que nós possamos melhorar, né, como seres humanos e espiritualmente falando, né? O Senhor quer que nós cresçamos espiritualmente, nós precisamos amadurecer espiritualmente. Como é que a gente faz isso? Lendo a palavra de Deus, estudando, entrando na presença do Senhor, entrando no santuário de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que vai nos mudar e que vai nos transformar. Amém? Essa é a lição de hoje. Os irmãos deixem aí os comentários, compartilhem, né, com as pessoas que vocês conhecem e até a próxima aula.